a todos aí, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui e passando um pouco de conhecimento. A gente escolheu um tema que tem sido bastante comum agora aqui na Único, né, que é falar sobre a tecnologia de liveness, tá? Que é uma tecnologia que prova que você está ao vivo. Pode passar, por gentileza. Bom, primeiramente, quem é a Único, tá? Nós somos uma edtech que simplifica a relação entre as pessoas. A gente é a primeira e maior edtech do Brasil hoje, tá? Recentemente, a gente subiu ao nível de unicórnio aí, com os últimos investimentos do SoftBank e do General Atlantic, tá? E hoje, a cada 1 segundo, 7 brasileiros têm identidade protegida pela Único. Pode passar, por favor. Nós atuamos em 2 principais produtos hoje, que a Único oferece no mercado, existem mais alguns, mas os 2 principais, os nossos 2 carros-chefes, é a biometria facial, onde a gente, através do reconhecimento facial, consegue garantir que a pessoa é quem ela diz ser e que ela também é portadora daquele CPF. E, além disso, a gente possui hoje também o Único People, que é uma solução para recursos humanos, que trabalha em cima da admissão digital, onde a gente consegue fazer com que as admissões sejam em apenas algumas horas, inclusive minutos, e não mais em dias, né, em função da série de documentações que as empresas demandam. Pode passar para o próximo. Aqui a gente vai falar, então, do ponto de vista do liveness, tá, sobre alguns aspectos principais, e para isso a gente precisa trazer para vocês um pouco de contexto do que é essa problemática, o que é essa solução, tá? As transformações que o mundo sofreu em função da pandemia, que com certeza impactaram essa questão das fraudes biométricas e da necessidade de detecção de privacidade, que é o liveness. Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta, de como ela é entregue, também vamos trazer um pouco de métricas, alguns exemplos de como essas métricas são aplicadas. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho de recomendações, de como as empresas devem se proteger das fraudes que o liveness visa barrar. Pode passar, por favor. Então, como eu disse, né, é importante um pouco de contexto aqui. E a pandemia, ela é crucial nesses últimos 1 ano e meio, 2, porque ela antecipou o futuro. Então, muitas coisas que a gente previa para depois de 2022, em termos de digitalização, foram antecipadas para esse momento atual. Então, por exemplo, a gente tem, em relação a 2019, um aumento de 90% na abertura de contas digitais, mobile banking se tornou o canal dominante nas transações bancárias, os números de transações por celular chegaram a 52,9 bilhões, ante 37 bilhões no ano anterior, e a gente, hoje, os canais digitais concentram 9 em cada 10 contratações de crédito e 8 em cada 10 pagamentos de contas. Além disso, o Pix também ajudou a acelerar mais ainda as coisas. Então, se a pandemia antecipou o futuro, o Pix acabou atropelando tudo. Excelente iniciativa do Banco Central, o Pix, obviamente, mas ele faz com que essa digitalização se acelere ainda mais e, consequentemente, a gente tem alguns dados, todos esses dados foram extraídos da Febraban, tá? Como, por exemplo, em novembro de 2020, nós tínhamos o Pix, 41,2 milhões de brasileiros cadastrados, em maio a gente já estava falando aí de 93 milhões. A taxa de mensal média de crescimento, né, de Pix realizados foi de 18%, hoje já superou TED e DOC, e além disso, a gente tinha em novembro de 2020 35 milhões de transações, e agora a gente tem, em maio, a gente tinha aproximadamente 615 milhões de transações. Tá? Pode ir para o próximo. Essa aceleração do futuro, trazer o futuro de forma mais rápida para os dias atuais, né, exigiu que novas tecnologias fossem implementadas e passassem a fazer parte da vida dos brasileiros. Uma delas foi o reconhecimento facial. Para vocês terem ideia, pegando o mesmo período do ano passado, a gente teve um aumento de 312% na validação de identidades através da biometria facial da Único. Isso muito em função do quê? O reconhecimento facial passou a ser adotado para fazer a validação de novos usuários, principalmente em fintechs e bancos digitais também. Houve também, de forma geral, nas empresas, pode voltar ali, um aumento, um investimento em chatbots, né, para geração de maior autoatendimento e, por fim, também um maior foco na experiência dos usuários. Pode ir para o próximo. Porém, né, nem tudo são maravilhas. O que acabou acontecendo? A gente teve também, ao mesmo tempo que uma aceleração e inovação, a gente também teve um aumento no número de tentativas de fraudes. Tá? Para vocês terem ideia, no segundo trimestre de 2021 foram registrados mais de 578 mil tentativas de fraude. São dados da própria Único, tá?
que são casos que a gente acabou barrando, tá? A cada 86 cadastros, um é fraude, e isso tudo gera aproximadamente 4 tentativas de fraude por minuto. É muito importante a gente perceber que esse aumento da quantidade de fraudes também gerou uma melhora ou uma maior tentativa de fraudes por parte desses criminosos e, consequentemente, a criação, o desenvolvimento de novos métodos. E um deles é o que a gente vai falar aqui. Pode passar para o próximo, que é o caminho que eles foram encontrando, que é o que a gente chama de spoofing attack. Tá? Vamos para o próximo slide. O que é esse ataque de spoofing que a gente está falando? Basicamente, é quando o fraudador ele utiliza a foto da vítima para tentar se passar por ela. Então, ele vai lá numa rede social, por exemplo, e ele consegue utilizar a foto do Renan, que está lá no Instagram dele, e tentar se passar pelo Renan. Pode ir para o próximo. A gente classifica esses ataques de spoofing, tá, em 2 tipos principais. São as formas de entrada dele nesse processo de onboarding, que a gente fala das empresas que têm esse onboarding digital, né? O primeiro deles é injection. O injection, basicamente, o fraudador, ele interrompe o processo de captura da empresa, enfim, do aplicativo que estiver sendo utilizado. Então, está se usando uma fintech, na hora de pedir para tirar uma foto, ele vai interromper esse processo de captura, em vez de ligar a câmera, ele vai acionar algum app que faça clonagem de câmera, por exemplo, como o ManyCam. Tá? Isso é muito comum, e aí ele pega uma foto, que, por exemplo, ele baixou da rede social do Renan, e aí ele vai utilizar esse ManyCam para colocar a minha foto ali e tentar se passar por mim. Então, a gente está falando, no fim das contas, de uma foto de uma pessoa ao vivo, tá? Que a gente só acabou descobrindo porque esse tipo de fraude ele acaba, muitas vezes, entregando uma marca d'água do aplicativo que foi utilizado no processo de fraude. E aí ele acaba se passando por essa pessoa, e aí a gente acabou pegando em função da descoberta dessas marcas d'água, né? Muitas vezes um injection pode vir sem nenhuma marca, tá? Pode passar para o próximo. O segundo tipo é o mais comum, é a foto de foto, tá? Ou também o uso de algum tipo de máscara. A foto de foto, normalmente, vai ser usado um segundo device. Então, tem o device da captura e tem um segundo device onde a pessoa, o fraudador, vai estar ali com a imagem da vítima, né? E aí, no momento da captura, ele vai aproximar esse device do device que ele está usando para fazer o cadastro dele e tentar encaixar de forma que o sistema de biometria reconheça um rosto ali e aceite essa pessoa como um possível novo cliente. Além disso, a gente tem também os casos de máscara, né, que daí a gente está falando que não é uma pessoa de fato, né, mas simula um rosto e ele tenta se passar por alguém que não esteja cadastrado hoje no sistema, por uma pessoa desbancarizada ou algo do gênero. Pode passar. E como é que as empresas têm reagido a esse problema dos ataques de spoofing, né? É através do Liveness Detection. Essas tecnologias elas vão garantir que quem está passando pelo processo de validação está de fato ao vivo, tá? Pode passar? Pode ir para o próximo? É importante destacar, tá, que essas fraudes estão sempre evoluindo. Então, hoje, existem uma série de tecnologias super robustas a esses ataques, tá, mas eles estão sempre se reinventando, então é preciso sempre ter uma atenção, né, para que novos métodos sejam implementados para barrar essas fraudes, né? E aí nós vamos falar um pouquinho mais deles. Pode passar? Do Liveness em si. Como funcionam, então, as principais ferramentas de Liveness que tem disponível hoje no mercado? Passo para o próximo. O primeiro deles é o Liveness passivo. Tá? O Liveness passivo, e aí é sempre bom entender o Liveness como um trade-off. Tá? O Liveness ele faz um trade-off entre a user experience e o nível de segurança. Quando a gente está falando do passivo, usualmente são métodos que eles vão entregar uma melhor usabilidade, uma melhor experiência para os usuários, mas eles não vão ter um nível de segurança tão alto. Tá? Normalmente, o passivo ele atua de forma que o usuário não percebe que ele está sendo avaliado em termos de vivacidade. Então, isso pode ser feito através de uma única imagem, pode ser feito através da captura de uma sequência de frames, mas é importante saber que não está tendo uma percepção de interação, não tem uma interação entre o usuário, né, e o processo de captura em si. Já o Liveness ativo,
pode passar para o próximo, ele tem um foco muito maior em segurança e acaba prejudicando um pouco mais a user experience. Aqui a gente está falando de normalmente ter uma interação com o usuário. E aí existem vários liveness ativos hoje no mercado. Tem liveness ativo que pede um movimento aleatório da tua face, então pode pedir para tu olhar para a esquerda, para a direita, para tu dar um sorriso. Tem outros que pedem para tu aproximar e afastar o teu rosto da câmera. Então vai variar bastante a forma como esse liveness ativo vai atuar, mas ele normalmente tem esse maior nível de segurança justamente por essa interação e acaba às vezes prejudicando um pouco a usabilidade. Pode passar para o próximo. E como a gente mede hoje o nível de eficácia dessas ferramentas? Existem duas medidas principais, tá? Uma delas é o FAR e outra é o FRR, e uma medida que é o conjunto do FAR e o FR, que é o cruzamento entre essas duas medidas, é o momento onde elas são iguais, que é o EER. Tá? O FAR e o FR, daí esse gráfico é o gráfico que normalmente se plota essa curva de FAR e FRR. Tá? Normalmente, quanto mais baixo o FAR e mais baixo o FRR, melhor é tanto o nível de segurança da tua aplicação quanto o nível de usabilidade. Falando de forma bem simplificada, o FAR ele é o percentual de fraudes, ou seja, foto de foto ou injeção de imagem, que passaram no âmbito de um total de tentativas de fraude. Tá? Já o FRR é o número de pessoas que estavam ao vivo e que acabaram sendo barradas pelo sistema de forma equivocada. O ER é importante que ele é uma forma de tu cruzar essas duas medidas, o FAR e o FRR, é quando elas são iguais. Então, quando tu for comparar motores de liveness, tá, é importante, além de tu olhar para o FAR e o FRR, tu olhar para o ER, porque isso vai te dar a dimensão de como ambos os sistemas que tu está avaliando, né, melhor cruzam essas duas medidas. Tá? Então, o ER ele acaba ajudando muito quando a gente está falando do ponto de vista mais técnico, né, de engenharia, tu analisar a performance ótima dos motores que tu estiver olhando em termos de liveness. E sempre importante, cuidar com o dataset, tá? Às vezes uma empresa vai te falar, meu FAR é super baixo, mas tu precisa ter conhecimento do dataset que tu está falando, né? Às vezes tem um dataset que é super simples de fraudes, e aí é óbvio que ele vai ter um FAR super baixo. Então, a gente tem que sempre procurar datasets que reflitam a realidade do que está acontecendo no teu dia a dia. Tá? Pode passar para o próximo. Pegando um exemplo bem prático aqui, então pensem numa fintech que lançou uma campanha de R$10 por conta que for aberta. Ela tem um boom de cadastros, de 100 mil cadastros no mês, e a gente vai lá para fazer uma conferência real de o quanto está passando de fraude que é a foto de foto, a gente olha uma das requisições de imagem que chegaram para a gente, biométricas, né? E aí a gente descobre, nessas 100 mil, que nós temos 1.000 ataques, tivemos 1.000 ataques. Ou seja, 1% dos cadastros, na verdade, eram ataques de liveness. Aí, quando a gente vai olhar a nossa ferramenta, os cadastros que efetivamente passaram e aqueles que foram barrados, a gente descobre que 20 deles eram fraude, tá? E nós descobrimos que 1.000 eram pessoas que estavam ao vivo e foram bloqueadas. Então, aqui, como é que a gente chega ao nosso FAR e nosso FRR? O FAR, ele vai ser os 20 cadastros que nós acabamos aceitando, dividido pelo total de ataques, que foram os 1.000. Logo, nós temos 2% de FAR. O FRR, nós temos 1.000 cadastros que foram barrados e 100 mil que foram os cadastros totais, nós tivemos 1% de FRR. Pode passar para o próximo. E aí, como é que a gente entrega essas proteções hoje? Como é que esses liveness são levados aos seus clientes, tá? aos usuários finais? O primeiro deles é o SDK. Daí a gente fala, está cortando o mal pela raiz. Porque aqui no SDK, normalmente os ativos, eles acabam utilizando em algum nível o client-side, né? Eles precisam ter alguma aplicação rodando ali no momento da captura, não somente a ativação da câmera. E aí existem duas formas que o liveness está atuando nesse momento no SDK. A primeira é através de bloqueios de capturas suspeitas, que são aqueles injections que eu mencionei para vocês. Então, é o cara, por exemplo, tentando usar o Manicam ali para fazer uma emulação de câmera, e eu perceber isso através do meu SDK e eu barrar essa captura dele antes mesmo dele conseguir, de fato, capturar. A segunda é ele poder usar algum
algum vídeo ou algum GIF, e aí a gente tem normalmente esse liveness ativo atuando no SDK na captura, que ele acaba pedindo algum movimento aleatório que, se estiver tentando inserir uma imagem ou algum GIF, normalmente tu não vai conseguir executar tal qual o sistema pede. Tá? Existem outros formatos, tem empresa que também usa uma aproximação e um afastamento, onde eles trabalham com uma geração de um 3D da face, então que eles conseguem avaliar um nível de profundidade, né, e consequentemente também determinar a vivacidade ou não daquela pessoa. O segundo ponto, pode passar para o próximo, é via API. Nesse caso, a gente tem muito mais a análise posterior, depois da captura. Tá? Então, depois que fez a captura, manda essas imagens para um motor, que é uma API, usualmente, e ela vai fazer, esse motor biométrico lá, vai fazer uma série de análises nessa imagem, e aí pode ser desde, às vezes nem se trabalha somente com a questão da análise facial, mas tu vai trabalhar também com características que a imagem entrega. Por exemplo, presença de borda, presença de logomarcas, presença de alguma reflexão na imagem, né? E aí ele vai acabar bloqueando no back-end, né, e retornando, então, se aquela pessoa está autorizada ou não a passar no processo. Pode passar para o próximo. Aqui é um exemplo que eu trago aqui de como é que os fluxos usualmente funcionam. É importante trazer, tá? Às vezes o SDK, por exemplo, ele não vai ser só o SDK no client-side, tá? Por exemplo, tem empresa que vai te entregar um SDK que é importante para controlar a captura e, ao mesmo tempo, ele também usa um back-end para fazer a análise, tá? Então, às vezes, o SDK ele é muito mais participativo na captura e depois ele trabalha num back-end para gerar um retorno. Às vezes, a gente vai ter, sim, tudo acontecendo no client-side, né? Então, o próprio SDK já está sendo responsivo sobre a vivacidade ou não daquela pessoa. Então, aqui eu estou trazendo mais como tradicionalmente as coisas acontecem, tentando encaixotar elas. Mas você tem que saber que isso tudo pode ter bastante variabilidade, tá? Então, normalmente a gente tem um cadastro do novo usuário, e aí, quando ele vai fazer esse cadastro, vai chamar o SDK de captura, tá? Justamente nesse SDK de captura, ele já vai ter algumas medidas anti-injection, onde ele visa perceber comportamentos estranhos, como, por exemplo, tentar emular alguma câmera. Então, se ele perceber isso, ele já vai, viu algum comportamento suspeito, ele já vai gerar para o cadastro, para quem está se cadastrando, a solicitação de uma nova captura. Então, ele já vai responder automaticamente ali que não foi possível fazer aquela captura com sucesso, né? Ou, se tiver a própria análise de movimentos de face, por exemplo, olha para a direita, olha para a esquerda, e o usuário não conseguiu corresponder com aquilo, ele também já vai dar resposta e sugerir uma nova captura, né? Se não for identificado nenhum comportamento suspeito, a imagem ela vai chegar no ambiente do cliente e essa imagem vai ser enviada para o fornecedor da validação biométrica, onde ele vai tanto analisar se aquela face pertence àquela pessoa de fato, como que a Único faz hoje, como também vai rodar um motor de liveness no back-end que vai visar analisar características daquela imagem para dizer se é uma foto de foto ou não. Tá? Quando a gente termina essa análise, se teve um comportamento suspeito ou aquela biometria é uma biometria suspeita, ou seja, não pertence àquela pessoa, àquele CPF, a gente vai retornar para o cara fazer uma nova captura, ou passar pelo processo novamente, ou vamos bloquear ele, e se não tiver, aí a captura foi feita com sucesso. Pode passar. Importante aqui, só um recado, né? Soluções de liveness às vezes atuam somente na captura ou somente no back-end. Outras fazem uso dos dois, que foi como eu exemplifiquei aqui. As que são mistas, elas devem proporcionar sempre melhor segurança aos seus usuários, tá? E aí vem as recomendações, tá? A primeira coisa que é importante para as empresas é identificar quais são os processos que vocês possuem. O processo ele visa mais experiência, tu quer dar mais escala, tu precisa trazer mais gente para dentro e tu não está apresentando risco financeiro naquele processo de cadastro, foca num passivo, sacrifica um nível de segurança, mas que tu consiga gerar muito mais volume. Envolve perda financeira, envolve um acesso a dados super sensíveis, coisas do gênero, foca mais na segurança. Tenta trazer uma presença de um SDK robusto para a tentativa de fraude. Tá? O SDK, ele também, ele usualmente vai permitir que tu tenha sempre maior controle da experiência do usuário, ainda mais se tu tiver um bom parceiro.
tá? Então, é importante tu ter pelo menos sempre colocar algum nível de SDK ali que te permita depois evoluir a experiência do usuário, tá? Se o foco for segurança, tenta ter mais de um método de liveness, tá? E por fim, eu acho que o recado mais importante é vocês terem sempre empresas parceiras e focadas nesses assuntos, tá? Porque elas vão estar sempre evoluindo as suas proteções e acabando com as vulnerabilidades em relação a às fraudes. Como eu disse para vocês, fraude é uma coisa viva, é uma coisa que está sempre evoluindo. Liveness se fala há 5 anos. Do ano passado para cá, que se tornou uma dor para todas as empresas. Então, agora que se está trabalhando com um foco muito grande em barrar vulnerabilidades nesse sentido. Então, sempre procurem ter empresas parceiras atuando com vocês, de forma que elas estejam sempre evoluindo no sentido de bloquear esses novos tipos de fraude que venham a aparecer, tanto de biometria quanto outras formas de acesso a transações ou, enfim, a contas bancárias e coisas do gênero. Tá? Obrigado, gente. Fiquem à vontade aí se tiverem dúvidas. Vai ser um prazer responder para todos.